Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar de pé, orar e dar início ao nosso 16º livro. Contagem regressiva, hein? Começando hoje aí, aqui ó, Profetas Menores, 16º livro. Vamos orar. Santo Deus e Pai, graças rendemos a Ti por mais esta aula, mais uma oportunidade de nos reunir, estudar e aprender mais a Tua Palavra. Eu te agradeço pela vida de cada irmão que aqui já se encontra. Peço também a bênção sobre a vida dos que estão a caminho. Abençoe a todos de uma forma grandiosa, especial. No nome de Jesus oramos. Amém. Graças a Deus, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Como dito e repetindo, estamos aí no nosso 16º livro da grade de 20. Portanto, a partir de hoje, concluído este, faltarão apenas mais 4. E desta feita falaremos sobre os profetas menores. Está aí na sua página de número 3, o sumário deste livro, para que saibamos quais são os 12 profetas menores, os quais a partir de agora estudaremos, e a ordem a qual os mesmos se encontram no cânon sagrado. Começando com o nosso querido amigo, irmão, companheiro, profeta Oséias. Seguindo temos aí o Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. Finalmente, os 3 profetas pós-exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. Vamos à introdução. Lembrando que, tal qual temos feito com os livros anteriores, o método de estudo dos livros que compõem os profetas maiores, assim como ele, seguirá o mesmo modelo aplicado no estudo dos profetas. Perdão, aqui eu coloquei maiores de novo, né? Aqui é profetas menores. O método dos profetas menores é o mesmo que aplicamos no estudo dos profetas maiores. Apenas uma retificação depois farei aqui no slide. Bom, ou seja, faremos a leitura do conteúdo do livro exposto em nosso material didático, este aí que os irmãos já estão pegando, incluindo o esboço, e em seguida, como de praxe, destacamos ensinos importantes encontrados em cada um dos referidos livros. Comecemos, portanto. Introdução, página 4, texto áureo para o estudo dos profetas maiores, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 21, está ali. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, profeta, vamos falar de profeta. Aliás, deixa eu só ler aqui. No estudo do livro Profetas Maiores, nós aprendemos logo na introdução do mesmo sobre o profeta do Antigo Testamento, quem eram esses profetas e como se dividiam a classe de escritos proféticos em maiores e menores. Neste livro, usaremos esta introdução para destacarmos 8 características do profeta do Antigo Testamento, a fim de melhor compreendermos que tipo de pessoa eram estes instrumentos
escolhidos por Deus para verbalizar seus oráculos. Então, nós vamos falar aqui 8 características. É claro que existem outras peculiaridades dos profetas, outros adjetivos, outras qualidades, não é? Mas eu destaquei aqui 8, e é bom que os irmãos se atentem para estas qualidades destacadas em nosso material, porque às vezes eu peço na prova e tem gente que inventa outra coisa que não está no material e aí fica argumentando. Vamos ser fiéis aí o que está no nosso material. Eu quero antes aqui trazer uma etimologia. É importante entendermos um pouco, aliás, o máximo possível, as origens das palavras. A palavra profeta, ela origina-se nesta expressão hebraica que aqui está, cuja transliteração segue logo à frente. Nabi. Um profeta é um nabi. O que é um nabi? Qual é a tradução para a palavra nabi? Nabi é um porta-voz, é um orador ou, naturalmente, um profeta. Alguém que fala em lugar de outro. Alguém que recebe uma mensagem e entrega ao seu destinatário. É o porta-voz, aquele que fala no lugar de outro. A mensagem não é dele, a inspiração não é dele, ele recebe de alguém e transmite a quem de direito. Esse é o profeta, é o porta-voz, é o que transmite, portanto, os oráculos divinos, e se tratando profeta bíblico. Vamos aí às 8 características elencadas em nosso material, que eu as coloquei também aqui em nossos slides, até para ajudar, de alguma maneira, facilitar nossos irmãos que acompanham as nossas videoaulas. Então, temos aqui as seguintes características. Primeiro, profeta era alguém, e ainda hoje deve ser alguém, que tenha estreito relacionamento com Deus, a ponto de tornar-se confidente do Senhor. É alguém que goza da confiança de Deus. E esta confiança, ela é resultado da intimidade. A intimidade é fruto do relacionamento, é do convívio. Então, um profeta é alguém que convive, que se relaciona, que é íntimo do Senhor, e por esta razão é alguém que goza da confiança do Eterno. Isso aqui é uma característica. Os profetas bíblicos sempre vão apresentar em comum esta característica. A segunda, aliás, que vocês observem aqui que eu estou trazendo, como está no material, as referências bíblicas, tá? Não irei ler cada uma delas aqui, mas estão aí justamente para que sejam consultadas e fique claro que tudo aquilo que nós estamos apresentando está respaldado biblicamente. Aqui eu trouxe como referência o capítulo 3, versículo 7 do profeta Amós. Segunda característica do profeta: o profeta, por estar próximo de Deus, achava-se em harmonia com Deus e em simpatia com aquilo que ele sofria por causa dos pecados do povo. Compreendia melhor do que qualquer outra pessoa o propósito, vontade e desejos de Deus. Para corroborar esta característica, coloquei alguns versículos pertinentes ao profeta Jeremias. Estou falando agora então de empatia, sentimento em comum. Deus, a maioria das vezes, além de entregar ao profeta a mensagem, transmitia para o profeta também o sentimento. Ou seja, se a mensagem é uma mensagem de repreensão, conclamando o povo ao arrependimento e ao retorno para o Senhor, Deus, além de entregar ao profeta esta mensagem confrontadora e de chamamento ao arrependimento, transmitia para o profeta também o sentimento
que estava no coração de Deus: decepção pelo pecado, tristeza pelo abandono que Deus sentia do povo em relação a ele. Então, o profeta, além de ser um porta-voz, ele também comungava do sentimento. Não era alguém alheio, não era um robô, não era uma máquina, era alguém que entendia a razão daquela mensagem. Ele tinha também, ou ele recebia de Deus também, o sentimento. Jeremias é um dos profetas em que nós mais vemos isso, e claro, hoje também veremos o profeta Oséias, que é um dos mais qualificados, podemos assim dizer, dentro desse quesito de relacionamento próximo, estreito, simpatia, empatia, sofrendo a mesma dor, tendo o mesmo sentimento. Terceira característica do profeta: a semelhança de Deus. O profeta amava profundamente o povo. Quando o povo sofria, o profeta sentia profundas dores, lamentações. É o exemplo que eu trago. É difícil desassociar, desde os tempos antigos até os dias atuais. É muito difícil desassociar o profeta da profecia. É muito difícil. Nós temos dificuldade com isso. Nós sempre ligamos a mensagem ao mensageiro, o profeta à profecia. E às vezes, quando o profeta entrega uma mensagem de juízo, as pessoas acham que o profeta está com raiva do povo, por isso está entregando a mensagem de juízo. Mas a mensagem não é dele, ele é porta-voz, ele está entregando a mensagem que ele recebeu. Ele é o receptáculo, ele é esse cano por onde passa a água até chegar ao seu destino. Então, às vezes é difícil desassociar, mas o profeta também faz parte do povo. É alguém tirado do meio do povo para falar ao povo. Então ele sente a dor do povo. O povo está sofrendo por causa dos seus pecados, o profeta sente a dor também. Não é aquilo que ele gostaria, ele está também desapontado como Deus, mas ele também sente a dor do povo. Ele acaba passando pelo sofrimento. Se Deus, no caso aqui de Jeremias, está usando o profeta Jeremias para dizer que vai enviar um juízo, que vai destruir toda a cidade, o povo vai passar, vai viver em miséria, em escassez, uma cidade com muros derribados, templo queimado. Ora, o profeta Jeremias também vai viver nessa situação. Ele ficou lá para viver tudo isso também. Porque não é desejo dele profetizar algo que ele também vai sofrer, mas ele não tem escolha, ele é um mensageiro, ele é apenas um porta-voz. Então, o profeta ama o povo, assim como Deus, e assim como Deus, assim como um participante do povo, do povo, sofre junto com o povo. A quarta característica: o profeta buscava o sumo bem do povo, isto é, o que ele buscava? Total confiança em Deus, é isso que ele esperava do povo, lealdade a ele, ao Senhor. Eis porque advertia contra a confiança na sabedoria, riqueza e poder humanos e nos falsos deuses. O profeta está querendo o bem, por querer o bem, denuncia a confiança na força humana, na sabedoria humana, na riqueza humana, nos falsos deuses, conduzindo o povo a confiar em Deus, ser leal a Deus. Ora, essa mensagem é uma mensagem de quem quer o bem do povo. Às vezes é difícil de interpretar dessa maneira, mas é isso que o profeta quer, que é o bem do povo. Por isso está chamando o povo a um retorno aos caminhos do Senhor. A quinta característica destacável: o profeta tinha profunda sensibilidade diante do pecado e do mal. Parece que ele é mais sensível do que o povo em geral em relação ao pecado. Por isso que às vezes é tido como apelidado, santarrão, etc. É na verdade alguém que é muito sensível
ao pecado, ao mal, não tolerava crueldade, imoralidade, injustiça. O que o povo interpretava como um leve desvio da lei, o profeta interpretava às vezes como funesto, ou seja, algo que vai levar à morte, algo fúnebre, lúgubre. Quando alguém não tem nada a ver, isso é bobagem, coisa assim, o profeta nesses quesitos, ele é mais radical, por causa da sensibilidade maior que ele tem em relação ao pecado e o sentimento de Deus que ele tem no seu coração. Essa sensibilidade do profeta, ela é mais aguçada. O povo às vezes anda num patamar inferior. Eu já disse aqui em uma ocasião, há uma relação entre o povo e o profeta e Deus. O profeta está mais perto de Deus, claro, um nível mais elevado que o povo. Deus o chamou do meio do povo. A gente já falou sobre isso. Para salvar, todos são iguais. Para usar, Deus tem os seus escolhidos. Tira alguém escolhido, eleito por Ele, para viver numa dimensão mais elevada. E claro, por essa razão, Ele vai exigir mais dessa pessoa. O trato com essa pessoa é um trato mais específico, às vezes mais rígido, do profeta. Ele é chamado para viver num patamar mais elevado do que o povo e transmitir então a mensagem de Deus para o povo. De maneira que se o povo estiver se arrastando, o profeta precisa estar andando. Se o povo estiver andando, o profeta tem que estar correndo. Se o povo está correndo, o profeta tem que estar voando. Ele tem que sempre estar um nível a mais. Precisa estar mais. Ele é mais sensível, ele é mais próximo de Deus. Ele é esse termômetro para poder fazer esta ponte entre Deus e o seu povo, o povo de Deus, em relação à mensagem. A sexta característica marcante dos profetas: o profeta desafiava constantemente a santidade superficial e oca do povo. Oca, né? Por fora tem, por dentro nada. Existe uma aparência por fora e nada por dentro. Uma santidade superficial, epidérmica, apenas exterior. Então o profeta estava sempre desafiando o povo nesse quesito, procurando desesperadamente encorajar a obediência sincera às palavras que Deus revelara na lei. Permanecia totalmente dedicado ao Senhor, fugia da transigência com o mal e requeria fidelidade integral a Deus. Aceitava nada menos que a plenitude do reino de Deus e a sua justiça manifestadas no povo de Deus. O profeta tem esse radicalismo para o bem. Ele não negocia valores, ele não aceita barganha, ele não desce o nível espiritual, ele está sempre desafiando o povo a ir além. O povo gosta do tá bom, o profeta gosta do pode ficar melhor. O povo tá bom, profeta, mas dá para ficar melhor. Agora tá bom, ainda dá para ficar um pouquinho melhor. O profeta está sempre puxando, e precisa, porque senão relaxa, estagna e daí a pouco até regride. Então o profeta está sempre buscando extrair o máximo do povo nesse quesito: santidade, obediência, comprometimento, integridade, fidelidade. Está sempre desafiando o povo a ir um pouco mais, ir além, comprometer-se mais, romper mais ainda com o pecado. Sétima característica: o profeta tinha uma visão do futuro, revelada em condenação e destruição, bem como em restauração e renovação. Os profetas do Antigo Testamento enunciaram um grande número de profecias acerca da vinda do Messias.
falando agora aqui especificamente do profeta veterotestamentário. Ele, ao mesmo tempo que ele via ou antevia juízos, julgamentos por conta dos pecados, ele via lá na frente restauração, ou seja, segunda chance, segunda oportunidade para restauração, renovação, etc. Então era alguém que tinha uma visão muito além do seu tempo. Outra razão pela qual muitas vezes era mal compreendido. Era alguém que estava sempre à frente do seu tempo. Finalmente, a oitava característica aqui elencada, o profeta era, via de regra, um homem solitário e triste, perseguido pelos falsos profetas que prediziam paz, prosperidade e segurança para o povo que se achava em pecado diante de Deus. Ao mesmo tempo, o profeta verdadeiro era reconhecido como um homem de Deus, não havendo, pois, como ignorar seu caráter e sua mensagem. Os profetas não eram pessoas populares, não eram pessoas que tinham multidões a seu favor, ao seu lado, junto de si. Via de regra eram solitários, melancólicos, porque viviam pressionados continuamente pelo povo, que descredibilizava seus ministérios, os perseguia, caluniava e etc. Mas o profeta permanecia fiel porque tinha consciência do seu chamado. Diante dessas características marcantes na vida de um verdadeiro profeta de Deus, passaremos agora a estudar os escritos dos profetas menores, os quais são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Comecemos aí, portanto, primeiro capítulo, página 6, profeta Oséias. Vamos dar uma olhada aí no nosso material. Autor. Pouco se sabe sobre as origens e a formação do autor deste livro. Profeta Oséias, filho de Beeri, Oséias, cujo nome significa salvação ou libertação. Dá uma olhada aqui, ó, o slide está. Oxeá, traduzido por Oséias, salvação, libertação, significado do seu nome. Foi escolhido por Deus para levar sua mensagem a seu povo através do seu casamento com uma mulher que seria infiel a ele. Sua sensibilidade, destacamos aqui ainda há pouco como uma das principais características, sua sensibilidade em relação à condição do pecado de seus compatriotas e sua sensibilidade em relação ao coração amoroso de Deus o fizeram apto para realizar esse difícil ministério. O tema do livro de Oséias, o livro de Oséias é uma grande exortação ao arrependimento, dirigida às 10 tribos, ou seja, o Reino do Norte, durante os 50 ou 60 anos antes do cativeiro destas. Seu cálice de iniquidade enchia-se rapidamente, o cálice de iniquidade da nação, das 10 tribos. Os reis e sacerdotes eram assassinos libertinos. Os sacerdotes idólatras desviavam o povo do culto a Jeová. Em dificuldades, o governo se voltava ao Egito ou à Síria pedindo ajuda.
Em muitos casos, o povo imitava a vileza moral dos cananeus. Está aí, completa aí, dos cananeus. Viviam numa segurança descuidada, interrompida somente em tempos de perigo por um arrependimento fingido. Sobretudo, Deus e sua palavra eram esquecidos. Esses pecados da nação, o seu estado de separação de Deus, são resumidos pelo profeta como um pecado de adultério espiritual, ilustrado pela própria experiência do profeta ao se casar com uma mulher impúdica que o abandonou por outro amante. O pecado de Israel é mais grave que o das nações vizinhas. Os pecados dessas nações são ofensas cometidas por aqueles que não tinham relação com Jeová. O pecado de Israel é o de infidelidade a seu esposo, Jeová, que a libertou do Egito, cuidou dela, e com quem fez votos sagrados de obediência e fidelidade no Monte Sinai. Mas em lugar de matar a esposa adúltera, como prescrevia a lei, Jeová manifesta para com ela um amor que vai além do humano. Ele a acolhe novamente. Assim, o tema de Oséias é o seguinte: Israel, a esposa infiel, abandonou seu esposo compassivo, que a acolhe novamente. Então observe, Oséias é um profeta que, como veremos dentro de alguns minutos, acredito que muitos já sabem a história do profeta. É alguém que foi chamado por Deus, comissionado pelo Eterno, não apenas para transmitir ao povo uma mensagem, mas para viver uma mensagem. Oséias foi chamado não para pregar o sermão, mas para ser o sermão. Deus transformou a vida do profeta em uma profecia, em uma mensagem. E é claro, é óbvio, é evidente que é a forma mais difícil de profetizar, e que às vezes não é vista na vida de alguns que se auto-intitulam profetas. Do que estou falando? A forma mais difícil de profetizar é com a vida, não com os lábios. E é aquilo que às vezes não vemos. Profetas que profetizam com os lábios, temos muitos. Profetas que profetizam sem palavras, com a vida, temos poucos. Oséias é um desses. Deus o chama para ser uma mensagem viva. Então o profeta, ele vai viver, ele vai encarnar, literalmente, ele vai experimentar aquilo que Jeová tem experimentado. Ele vai sofrer aquilo que Deus tem sofrido, ele vai sentir aquilo que Deus tem sentido. Ele vai ser um tipo de Jeová, e a sua esposa vai ser um tipo de Israel. A forma como a esposa de Oséias se relaciona com ele é a mesma forma como Israel se relaciona com Deus. O que Oséias terá que fazer por sua esposa, mesmo depois de ter sido por ela traído, é o mesmo que Deus o tempo todo faz com o seu povo, que o tempo todo o trai. Então Oséias, ele vai viver, ele vai sentir, ele vai encarnar esta mensagem, para depois falar. E aí então a gente vai perceber todo o peso, toda a força, toda a expressão profética nos lábios de Oséias, porque sai dos lábios de alguém que está vivendo dentro de casa aquilo que Jeová vive, está sentindo no seu coração, está no coração de Deus, ele está falando para o povo aquilo que ele vive com sua esposa. Então existe uma força muito maior que dá uma robustez, dá uma ênfase à mensagem
ver isso aí. O contexto histórico, eu não coloquei aqui no material, mas eu vou destacar. Oriundo do reino do norte, Samaria, Oséias é contemporâneo do intrépido profeta Amós, pois começou a pregar nos amargos dias de Jeroboão II em Israel. Seu ministério estendeu-se pelos reinados dos sucessores desse monarca, ou seja, entre 755 a 715 a.C., um período aí aproximado de 40 anos. Os dias ministeriais de Oséias são conhecidos como dias sombrios vividos pela nação israelense. Conquistas assírias, revoltas internas, 4 reis assassinados em apenas 15 anos, corrupção moral e religiosa, crimes de bando. Os reis escolhidos contra a vontade de Deus rebaixaram com sua política mundana e suja o povo eleito ao nível dos outros povos mundanos e pagãos da época. Os sacerdotes ignorantes e cobiçosos levaram o povo à ruína total. Em Betel, lugar de origem sagradas, é o próprio nome já diz, casa de Deus, Beit El, casa de Deus, mas ali o Senhor tornou-se objeto de culto idolátrico, sendo associado a Baal e a Astarote nos cultos licenciosos dos lugares altos. A nação tornara-se um verdadeiro antro de imundície e sujeira, podridão, assaltos, loucuras, desrespeito às coisas sagradas e etc. Tema central, como já vimos, do livro: adultério, a prostituição e promiscuidade espiritual no reino do norte. É o que nós vamos ver. Oséias, portanto, foi convocado para uma das mais difíceis missões da história sagrada. O profeta desposou Gomer, que o trocou por uma série de amantes, rompendo assim o vínculo matrimonial que os unia. Não obstante, o amor de Oséias por sua esposa era tão grande que ele não conseguiu abandonar. Um detalhe aqui que eu destaco, deixa eu ver se eu falo na sequência, deixa eu ver aqui, senão eu volto para destacar. Quando seus caminhos devassos conduziram para a escravidão, seu marido comprou-a, trouxe-a de volta para o lar e a conduziu a uma vida santa. Com essa maneira de agir, o profeta imita a própria experiência de Deus com Israel, seu povo. Oséias, ele é ordenado por Deus a se casar, não era casado, e Deus ordena que ele se case, e ele se case com uma mulher impúdica, ou seja, uma meretriz. Oséias então vai lá no Baixo Meretriz, a zona de prostituição, para ser mais claro, tira de lá uma prostituta, leva esta para a sua casa, casa-se com ela, ou seja, ele está redimindo uma mulher que era uma mulher da vida, uma mulher que era usada pelos homens, uma mulher que, perdoe a força da expressão, mas ali dentro do meretriz era descartável, um usava, descartava o outro. Alguém está vindo demonstrando respeito, amor, carinho, está honrando, está trazendo para a sua casa, está dando um teto, um lar, um nome, uma posição de honra na sociedade. Ela está sendo remida, redimida, restaurada na sua dignidade, na sua honra. Oséias faz isso com ela. Casados, ela terá filhos de Oséias, a família se estabelece. Passado um tempo, Gomer sente saudades dos seus tempos de prostituição. Resolve deixar a casa,
o lar, a família, o marido e voltar para a prostituição. Tendo voltado para a prostituição, ela contrai uma dívida na prostituição, que agora ela passa a ser escrava, como se fosse mais ou menos assim, tentando contemporaneizar, como se fosse aquela relação entre a prostituta e o cafetão, onde o cafetão se julga o dono, né? A prostituta, ela é posse dele. Assim era a situação de Gomer em relação ao dono lá do meretrício. Oséias precisou comprar a sua esposa para trazê-la de volta para casa. Ele paga por ela, compra ela. A primeira vez ele foi lá, buscou, a trouxe, casou, ela sentiu saudade, voltou para lá, ele vai atrás dela, paga o preço para trazê-la de volta para casa. Imagina o coração de Oséias. É aí que Deus está falando para ele. É desse jeito que eu me sinto em relação a Israel. É isso que acontece entre mim e o meu povo. É essa a relação que eu tenho com o meu povo. Eu o tirei do Egito, eu o trouxe para casa, terra santa, estabeleci aqui, os fiz crescer, os honrei, os dei nome, dignidade, força, enfim, respeito, e eles me abandonaram pelos ídolos, pelos deuses das nações pagãs, e agora Israel precisa ser resgatado, comprado pelo próprio Deus. Não é simbólica, é literal. Ainda há hoje algumas bíblias de estudo que tratam a mensagem de Oséias como pura alegoria ou mero simbolismo, mas não é literal, ocorreu de fato. Oséias não é um personagem fictício, não, Oséias foi um personagem real, foi uma figura histórica. Ele viveu tudo isso e Deus depois então vai falar por intermédio da vida de Oséias. O que acontece? O povo estava vivendo dessa forma tão chafurdada no pecado que não havia qualquer sensibilidade ou disposição de ouvir uma mensagem profética, uma mensagem de confronto, de condenação ao pecado, de chamamento ao arrependimento. O povo não estava disposto, predisposto a ouvir. Mas quando Oséias está vivendo e o povo está vendo a vida de Oséias, o povo, você sabe como é que é o povo, vendo uma situação dessa, o povo está falando, como é louca, perdeu a grande oportunidade da vida, era uma prostituta, Oséias foi lá, casa com ela, traz para casa. O que essa mulher fez, olha o que ela fez, ela volta para o prostíbulo, para o meretrício. Essa mulher merecia morrer, se fosse eu, não deixava por menos, matava, é isso, aquilo. É quando o profeta entra em cena para abrir a boca, a mensagem do profeta é simplesmente essa: Gomer, é vocês. Eu não preciso mais dizer o que vocês merecem, vocês acabaram de dizer. É isso aí que vocês fazem com Deus. É isso aí que vocês merecem. Mas assim como eu estou tratando com Gomer, indo atrás dela, buscando reatar o relacionamento, honrando apesar da sua intimidade e trazendo-a de volta para a intimidade, assim Deus faz o tempo todo com vocês. Aí o povo, ou seja, o próprio povo falou, estava falando deles mesmos. Todo esse cenário foi a estratégia de Deus para chegar ao coração do povo e levar a mensagem. E a mensagem era quem? Era a vida de Oséias. Então, não é fácil ser profeta. Exato. Só repetindo aqui o que foi dito, é uma demonstração de que Deus ama os perdidos. É claro, está claro, está evidenciado ao longo das páginas do profeta Oséias. Está explicitado, é isso mesmo, é a mensagem. No primeiro momento, uma mensagem lá para aquele tempo, no primeiro momento, mas uma
mensagem de redenção, é uma mensagem de resgate do pecador, é uma mensagem de amor incondicional. Se não vejamos aqui, acabei de ler no tema do livro, aí no final, na página 7, o tema de Oséias é: Israel, a esposa infiel, abandonou seu esposo compassivo, que a acolhe novamente. É essa a mensagem. É a gente que abandona e Deus vai atrás, nos busca, nos traz de volta, envia uma mensagem, alguém vem com um folheto. Em relação ao desviado, alguém que se afastou, sempre envia alguém lá, vem um louvor, vem um convite, o Espírito Santo trabalha. É Deus indo atrás, Deus indo atrás, Deus indo atrás. É o marido compassivo em busca da esposa que o abandonou. Muito embora ligado ao Senhor no relacionamento de aliança, falar agora de Israel, Israel abandonou ao persistir na idolatria, no estilo de vida adúltero associado ao paganismo. Essa mesma idolatria, inclusive, acabaria por conduzir a nação também à escravidão. Assim como o homem se tornou escravo, a nação acabou virando escrava também. Mas Deus, a exemplo de Oséias, também não conseguia deixar de amar o seu povo. Um dia, o Senhor também trará de volta para casa sua gente humilhada. Agora eu falando de Israel, um dia Deus vai trazer de volta a Israel. Aqui é o relacionamento de Jeová e Israel, quando então será renovado o compromisso com ele. O livro de Oséias é extremamente chocante na medida em que sentimos o sofrimento do profeta, compartilhamos da mesma dor que Deus sente quando seus amados, está aí a nação de Israel, lhes são infiéis. O verdadeiro amor de Deus, entretanto, não permitirá que nos afastemos dele. Ou seja, Deus usa uma figura, um personagem, um homem, carne e osso, um profeta, porque a gente se sensibiliza, a gente consegue ter essa empatia. É muito distante de nós imaginar, tentar alcançar a dor, a decepção, a frustração, a tristeza no coração de Deus por ter sido abandonado pelo seu povo. É distante de nós, mas é próximo quando você vê alguém, você está acompanhando a vida dele, uma pessoa digna, honrada, séria, correta, trabalhadora e tal, que casa-se com uma mulher, dá-lhe toda a honra, respeito, dignidade, aí vê essa mulher fazendo isso com ele, vê, isso é uma coisa que está próxima aqui, você sente aquilo, um se revolta, outro, enfim, não dá para ser indiferente quando se trata de outro ser humano. Aí então depois vem a mensagem, é assim que acontece com Deus. Aí a gente agora está mais preparado para sentir o que Deus sente, porque houve primeiro essa estratégia de traçar uma empatia através da vida do profeta Oséias, o que corrobora ainda mais o fato de não ter sido ele, portanto, uma figura lendária, uma mera alegoria, mas sim um personagem real. Eu vou sequenciar agora os destaques feitos. Na página 7 aí nós temos o conteúdo. Eu separei, ou dividi o livro do profeta Oséias em 3 partes. Primeiro, nós vamos ver o caminho da separação. Israel, a esposa infiel de Jeová. Na segunda parte nós temos uma mensagem de condenação. Israel, a nação pecaminosa. E finalmente nós temos uma mensagem de reconciliação. Israel, a nação restaurada. Como temos feito esse esboço detalhado, está aí no nosso material, para vocês lerem. Aqui eu trago as partes principais. A gente vai fazer alguma exegese de alguns versículos chaves, mas praticamente aqui eu já resumi o livro todo nessa minha. É uma introdução que na verdade é uma sinopse de todo o livro. A gente vai tratar com alguns versículos chaves para a gente sentir a força da expressão profética através da análise interpretativa
dos referidos versículos. Então, a primeira parte dos capítulos 1 a 3, vamos lá. Capítulo 1, versículo 2, está aqui até o final das aspas, e depois na sequência eu já apresento aqui uma interpretação para a gente entender. Então, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Aqui está a ordem que Deus deu ao profeta: vai e toma uma mulher de prostituições. Se tomar significa casar com ela, trazer. Ou seja, a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Esta expressão condena certas práticas religiosas dos israelitas, em que ao culto ao Senhor, o Deus de Israel, misturavam-se rituais dedicados a Baal, o Deus cananeu da fertilidade. Tais rituais incluíam ocasionalmente relações sexuais com prostitutas, as quais por sua vez eram sacerdotisas das divindades cananeias. A palavra prostituição no livro de Oséias refere-se algumas vezes à imoralidade sexual, ou seja, algumas vezes é literal a expressão prostituição, outras vezes sentido figurado, ou seja, está se referindo à infidelidade do povo israelita com relação ao seu Deus. Aí, algumas vezes a expressão prostituir é literal, em outras ocasiões é figurado, tem a ver com a troca de relacionamento, deixa de ser exclusivo para com o Senhor e passa a ser dividido com outros, aspas, outros deuses. Então, o profeta denuncia a corrupção de uma sociedade onde tudo se perverteu, desde o relacionamento com Deus até a lealdade para com o próximo. Versículo 4: disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome dele. Ou seja, o Senhor mesmo dá nome aos filhos de Oséias, mostrando dessa forma que eles hão de ser um sinal profético para Israel. Oséias está fazendo o que Deus mandou: vai, toma uma mulher de prostituições e tenha filhos com ela. Oséias foi, tomou, casou, agora ela engravidou. Quando o filho está a ponto de nascer, Deus ordena: põe-lhe o nome dele. Aqui está o nome. Primeiro deles, aqui está Israel, ou Israel. Deus espalha. O significado de Israel tem na Bíblia Jezreel. É uma grande planície que há lá no território de Israel, a planície de Israel, mas é um nome. O significado é Deus espalha. Ele teve um outro filho. Deus ordenou que ele colocasse o nome de Lo-Ruhama. Lo é não. Ruhamá é favor, favorecido. Então, não favorecido, desfavorecido, é o nome da segunda filha, agora filha de Oséias. Terceira, Lo-Ami, não meu povo. São os três filhos de Oséias: Israel, Lo-Ruhamá e Lo-Ami. Deus espalha, Deus retira o seu favor e não é mais meu povo. Os passos do juízo, os passos do julgamento. Versículos 10 e 11: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia:
vós não sois meu povo, se lhe dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Deus já está falando que lá na frente vai haver restauração. Primeiro o juízo, depois lá na frente a restauração. Primeiro, não meu povo. E no lugar onde hoje se chama não meu povo, lá na frente será chamado povo ou filhos do Deus vivo. Já está tratando antecipadamente da restauração. Depois da mensagem condenatória da sessão anterior, esta passagem contém uma promessa de restauração. Vemos assim que, muito embora o Senhor retire seu amor por algum tempo, aliás, seu favor, para que Israel experimente as consequências de seus pecados, o que Deus deseja mesmo é ver Israel restaurado, reconhecendo como único e verdadeiro Senhor. Esse é o propósito, inclusive, dos atos punitivos de Deus. Deus julga, Deus pune, Deus castiga, com o propósito de trazer de volta, de produzir reconciliação, arrependimento genuíno e um retorno verdadeiro para Ele. É o propósito de Deus. Ainda dentro dessa primeira parte do livro, capítulo 2, versículo 2 e versículo 4, diz assim: repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela se afaste, ou melhor, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição. No contexto, a mãe é Israel, a nação, os filhos, os israelitas, o povo. Ambos, a nação e as pessoas, são culpados do adultério espiritual ao abandonarem a Deus. Tudo que Osés vai vivendo como homem, Deus diz: a mesma coisa eu e Israel, mesma coisa eu e Israel. Ou seja, como eu estou aqui dizendo, a mensagem é a vida do profeta. Aquilo que o profeta vai vivendo é o que Deus está comunicando para a nação. Versículo 5 e versículo 8: pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus amantes. Esses amantes são, aqui no caso de Israel, nação, são os ídolos, ou as imagens de Baal. No caso de um homem, são os amantes mesmo. Ela está indo atrás dos amantes, assim como Israel vai atrás dos ídolos, da idolatria. Que me dão o meu pão e a minha água e a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, o vinho, o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Isso aqui é muito sério. Gomer diz assim: eu vou atrás dos meus amantes, porque eles me dão. Ela diz aquilo: eles me dão água, pão, lã, linho, óleo, bebidas. E aí Deus vai dizer: assim pensa Israel quando vai atrás dos ídolos, que são os ídolos que dão alguma coisa para Israel. Não sabe ele, Israel, que sou eu, o Senhor, que dou o trigo, o vinho, o óleo, e multiplico a prata e o ouro, que eles fazem o quê? Eles usam para adorar Baal. Aquilo que Deus dá para o povo, eles usam para Baal. Assim como aquilo que Deus deu, que Osés deu para a mãe, ela usava com seus amantes. Israel adorava Baal sem deixar de adorar o Senhor. E o pior, usava as bênçãos recebidas das mãos do Senhor para financiar a sua iniquidade e culto a Baal. Se é que nós podemos balizar, fazer comparativos de pecado, claro que na prática não existe pecadinho, pecado, pecadão, existem esses níveis de pecado, mas existem os níveis de depravação moral,
que vai convergir no pecado, que às vezes nos assusta mais, causa mais espanto, mais pavor. No caso aqui, o nível de depravação moral que Israel chegou, que Deus está aqui apontando, é o seguinte: não bastasse praticar a idolatria, ir atrás dos ídolos, das imagens, me trocar pelos falsos deuses, usa as bênçãos que recebe da minha mão para financiar a idolatria. Ou seja, pior do que cometer o pecado é cometer o pecado financiando o pecado com os recursos que recebe das mãos de Deus. Deus te abençoa, você pega a bênção e usa a bênção para financiar o seu pecado. Deus te abençoa, você pega a bênção e usa a bênção para financiar o seu pecado. Se é que podemos trazer aqui esse nível, mas é isso aqui que Deus está condenando. Você não apenas comete a prostituição, mas sabe como você financia o seu ato de prostituição? Com recurso, com a bênção que recebe das mãos do Senhor. Era o caso de Israel em relação a Deus. Olha que condenação. Israel adorava Baal sem deixar de adorar o Senhor. E o pior, usava as bênçãos recebidas das mãos do Senhor para financiar a sua iniquidade e o culto a Baal. Por isso se transformou em tão insensível, incapaz de ser chamado ao arrependimento. Mais do que uma mensagem, mais do que uma profecia, mais do que um sermão, alguma coisa mais forte precisaria ser feita para chamar a atenção daquela nação. Então Deus vai usar o recurso da vida do profeta Oséias, porque uma mera mensagem, uma mera pregação, uma profecia não tocava mais no povo que estava tão insensível a ponto de usar a bênção recebida da mão de Deus para pagar o salário do pecado. 2:14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E a levarei para o deserto. Oséias evoca a marcha pelo deserto depois da saída do Egito como um tempo de intimidade amorosa. Eu lhe falarei ao coração. Parece que o coração do povo de Deus só se abre para ouvi-lo quando estão atravessando o deserto. Que pena, né? É bonita a poética, né? A expressão poética. Lhe atrairei ao deserto e lhe falarei ao coração. Ó, que bonito, a poesia, né? Mas na prática, o que Deus está dizendo é: meu povo só me ouve no deserto. Eu tenho que permitir ele passar luta, prova, ser apertado, ser amassado, para poder me ouvir. Então eu vou fazer o quê? Eu vou lhe atrair para o deserto. Lá no deserto, a pessoa tem tempo de buscar Deus, né? Passa a ser até prioridade. Passa a ser prioridade. Aquele que nunca aparece no culto de oração vem atrás de você e diz: eu senti de Deus da gente abrir uma campanha. Aí vem atrás de você: ó, Deus falou comigo que é para você ir comigo para um monte 7 dias. Eu falei que você Deus falou comigo que é para você vir comigo. Ele que está na prova, ele vai levando os outros. Vamos lá, vamos buscar. Ó, eu senti de pedir uma visita lá em casa, fazer uma campanha lá. Lhe atrairei ao deserto e lhe falarei ao coração. Olha aqui, na sequência aí, está um pouco embaçado ali, ou são minhas vistas que estão embaçadas, não sei, mas diz assim, está dando para ler? Eu estou, minhas vistas embaçadas. Acontecerá naquele dia, estou na sequência ainda do que Deus está dizendo. Acontecerá naquele dia, ou seja, no dia que eu te levar ao deserto. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. Lá no deserto, esquece Baal, agora é Deus, meu marido, meu amor, meu tudo, etc. Espiritualidade no deserto é uma coisa extraordinária. E da sua boca tirarei os nomes
de Baalins, e os seus nomes não virão mais em memória naquele dia, ou seja, lá no deserto. Farei por eles aliança, e da terra tirarei o arco e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança, e desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Aqui reaparece o tema da união matrimonial para anunciar um novo começo no relacionamento de Deus com Israel, fundamentado desta vez em um amor indestrutível. Mas que deserto é esse que Israel entra de uma maneira e sai de outra? Entra corrompido pelo vírus da adultério espiritual e retorna amando exclusivamente ao Senhor Jeová. Que deserto é esse que Deus levou o povo? Que o povo entrou no deserto idólatra e saiu do deserto pecador ainda, mas curado completamente da idolatria. Que deserto foi esse? Está aqui, ó, o cativeiro. Depois de 70 anos no cativeiro, o povo nunca mais quis ouvir falar de estátua, de ídolo, de idolatria, de imagem. Cometeu outros pecados, você vai encontrar, mas idolatria nunca mais. O povo de Israel cometeu depois do cativeiro. Então Deus levou Israel para um lugar para limpar eles da idolatria, do adultério espiritual. Outros tratamentos Deus ainda foi dando ao seu povo ao longo do tempo, dos anos, dos séculos, mas o problema da idolatria no cativeiro, ó, foi tiro e queda. E o Senhor me disse, falando com Oséias está na mão, o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adulta, ou seja, a mulher que te abandonou para se dedicar à prostituição. Como? Fala outra vez. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de uva. O que significa isso? O amor do profeta a esposa adúltera é um símbolo eloquente do amor misericordioso com que o Senhor ama o seu povo infiel. Observação aqui: os bolos de uva, que fala aqui o versículo, os bolos de uva seca eram oferecidos no culto aos deuses da fertilidade. Então há uma expressão aqui que remonta ao ritual de idolatria, né? Um dos elementos desse ritual. Versículos 4 e 5: porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua, sem éfode ou terafim. Isso aqui é onde que aconteceu isso? Eles ficaram sem rei, sem príncipe, sem sacerdote. Aonde? No cativeiro. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus, e Davi seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. O castigo pela idolatria consistirá em privar a Israel das suas instituições políticas e religiosas, tudo como resultado do cativeiro. Privado de rei, de príncipe, de sacerdote, de templo, de culto, de sacrifício. Para os 70 anos sem templo, e o povo lá, você vê os salmos, canta-nos aqui uma canção que vocês cantavam em Israel, faz aqui. E o povo está lá 70 anos longe da terra. Vamos para a segunda parte. As duas partes finais aqui são um pouco mais resumidas, dá para a gente concluir antes do intervalo. Condenação: Israel, a nação pecaminosa. Um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia, e seguramente um dos mais conhecidos do livro do profeta Oséias,
o versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O versículo não termina aqui, tá? A gente geralmente lê até aqui, mas o versículo não termina aqui. Olha a sequência. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Um sacerdócio ilegal. Deus está falando, claro, da destruição do povo. O meu povo foi destruído, porque foi privado, o povo foi privado de receber conhecimento. E por que é que o povo não recebeu conhecimento? Porque os sacerdotes abandonaram a lei do Senhor. E aí os sacerdotes não davam alimento para o povo não se alimentava. O povo tornou-se ignorante, porque os sacerdotes não estavam comprometidos em dar alimento ao povo. E Deus então está tratando na raiz do problema. O problema do povo é a liderança. O problema da inanição espiritual do povo é a falta de comprometimento com a lei dos líderes do povo. É isso que Deus está falando. O sacerdócio transformou-se em um sacerdócio ilegal, ilegítimo, descompromissado. O sacerdote de Israel, reino do norte, não era originário da família de Arão. Jeroboão foi quem instituiu o sacerdócio no norte. Aqui a gente tem que voltar lá na época da divisão do reino. E aí, quando Jeroboão dividiu, ele ficou com medo do povo migrar para o sul, a Jerusalém, para adorar no templo e acabar se voltando contra ele. Então ele fez altares em Dan e em Betel e estabeleceu sacerdotes. Então eram sacerdotes ilegais que realizavam cultos em templos ilegais, liturgias ilegais, homens que não foram, traduzindo, chamados por Deus, homens que não foram colocados por Deus para ministrar o povo de Deus. O povo se afastou de Deus porque o líder de Deus nunca foi. Osés está trazendo isso à tona. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo. Isso aqui não está tratando de estatura, né? Estatura mais baixa, os menores. Não, está falando de vileza, pessoas vis, ruins, imorais, pessoas sem caráter. Eram esses que se transformaram nos sacerdotes do povo e não tinham linhagem na tribo de Levi. Assim, pelo fato de esses líderes religiosos não terem sido chamados e santificados por Deus, não é de se surpreender terem se esquecido da lei de Deus. Líderes espirituais não devem ser recrutados levianamente, mas sim chamados e ordenados por Deus. Quem concorda diz amém. Eu fico lá amém. Deu para contar de tão pouco que foi. Vou dar a segunda chance. Quem concorda que os líderes devem ser chamados por Deus, digam amém. Amém. Agora até os vamos falar. Tem que ser. Isso aqui não dá para negociar, não. É muito sério. Capítulo 6, versículo 1. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Ao ler estas palavras, aqui em branco, que eu já estou comentando o versículo. Ao ler estas palavras, tem-se a impressão de que a nação está sinceramente arrependida e buscando o Senhor. Até parece assim, né? Vinde, tornemos para o Senhor, Ele fez a ferida, Ele ligará e nos pedaços de sarará. Parece, mas ao ver o que Deus diz, percebe-se como a confissão do povo era, na verdade, superficial. Eis aí o problema sempre de nós retirarmos o texto do contexto. Você lê lá o versículo 1,
solta ele e já começa a pegar. Olha aqui, o profeta está falando, né? Termina de ler o contexto. Olha a sequência. A soberba de Israel abertamente o acusa, todavia não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Versículo 13: ai deles, porque fugiram de mim, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. E aí no versículo 16, eles voltam, mas não para o Altíssimo. Não é para mim que eles voltam de verdade, eles voltam para eles mesmos. O que havia de errado então com a confissão do povo? Eles queriam ser curados, não purificados. Se viram em dificuldades e queriam que Deus consertasse as coisas, mas não se chegaram a Ele com o coração quebrantado e disposto a renunciar às próprias vontades. Queriam felicidade, não santidade, uma mudança das circunstâncias e não mudança de caráter. Era o que eles queriam. Vamos para a parte final agora para encerrar e irmos ao intervalo. Reconciliação. A nação restaurada. Versículo 1. Palavras de Deus para o seu povo. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Está caído por causa dos teus pecados. Volta para o Senhor. Deus insta seu povo a voltar para Ele e a abandonar o pecado que estava causando a ruína de Israel. O Senhor fala a Israel como a crianças pequenas, ensinando exatamente o que devem fazer. Versículo 2: tende convosco, Deus está ensinando, volta para mim, tende convosco palavra de arrependimento, convertei-vos ao Senhor, ou seja, abandone os pecados, dizei-lhe, perdoa toda a iniquidade e aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Gente, isso aqui chega a ser cômico, não sei se você percebe. Deus está falando assim, repete comigo essa oração. Fala assim, ó, fala assim, fala assim. Deus está dizendo aqui, ó, tende convosco palavra de arrependimento, convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe, Deus está falando para o povo, dizer para ele, diz assim para Deus, ó, fala assim comigo, ó, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, em vez de ouvir os sacrifícios dos nossos. Deus está ensinando a ver se o povo faz, e o povo não faz. Faz assim, vem por aqui, diz isso, e aí eu restauro vocês, eu esqueço os pecados, eu passo uma borracha, eu lanço do lado, esqueço, é só fazer isso, e o povo não faz. É assim que Deus trata conosco, quando usa o pregador, quando usa o profeta, quando traz um sermão. Deus está dizendo, faz isso, faz aquilo, abandone aquilo, faça aquilo outro, e a gente faz o quê? Tudo menos o que Deus manda. Acontece conosco, guardado as devidas proporções, o mesmo que com o povo de Deus na antiga aliança. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Deus restaura o pecador penitente, devolvendo-lhe sua saúde espiritual e curando sua apostasia. Deus não utiliza nosso passado como arma contra nós. Ele simplesmente nos ama livremente, de forma incondicional. O apelo final de Deus, o último versículo. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Retornando, vamos falar a partir de agora sobre o profeta Joel, capítulo 2. É possível que não consigamos, nessa segunda parte, concluir
o conteúdo do profeta Joel. Talvez seja possível, talvez não, mas de qualquer forma não podemos perder tempo, porque temos muitos livros, são muitos profetas a serem falados ao longo das aulas que se seguirão, então um pouquinho que a gente falar já nos ajuda. Vamos aí na página 11, falar sobre autor e tema, e aí quando eu falar do conteúdo eu venho para os slides. Autor, o nome Joel significa literalmente Jeová é Deus. Só dê uma olhada aqui, sempre que eu trago o nome, eu coloco aqui no original, Yoel, Joel, Jeová é Deus. Depois eu falo do contexto. Bom, este é um nome muito comum em Israel. Joel, o profeta, é especificado como filho de Petuel. Nada é conhecido a respeito dele ou das circunstâncias de sua vida. É provável que ele tenha vivido em Judá e profetizado em Jerusalém. Tema: a profecia de Joel continha 2 objetivos. Em primeiro lugar, Joel escreveu para conclamar a nação a arrepender-se, em vista de sua experiência recente com a praga de gafanhotos. O desastre recente era apenas uma amostra do juízo muito mais devastador que viria depois. Ainda assim, esse juízo poderia ser evitado por meio do arrependimento sincero e humilde. Nesse ponto, Joel partilha da mesma mensagem de outros profetas. Em vista do juízo iminente, sempre há uma mensagem de esperança para aqueles que se voltam para Deus com fé. Em segundo lugar, a profecia objetivava confortar os justos com promessa de salvação e bênçãos futuras. Se o desastre nacional viesse a ocorrer, Joel oferecia aos crentes verdadeiros a esperança de que aquele não era o fim de tudo. Deus manteria sua promessa, um dia o Salvador reinaria. Conteúdo: dividimos aí Joel em 2 partes. Primeira mensagem atual, ou seja, para os tempos do profeta, falando sobre a praga dos gafanhotos. Uma mensagem local, atual nos dias do profeta. Segunda mensagem futura, uma mensagem escatológica, futurística, a respeito do dia do Senhor. Especificamente grande tribulação, batalha do Armagedon, julgamento das nações, preparação para o início do milênio. Então são essas 2 mensagens que encontramos em Joel. O contexto histórico, dá uma olhadinha aqui no slide, ao que tudo indica, Joel profetizou nos dias do jovem rei Joás, entre 835 a 796 a.C. Esta época foi marcada por uma grande devastação de toda a terra de Judá. Uma enorme praga de locustas havia despido a zona rural de toda a vegetação, destruiu até as pastagens dos animais, além de arrancar as cascas das árvores de figo. Ok, vamos lá falar das 2 mensagens. A primeira, a mensagem atual, nos dias do profeta, falando sobre a praga dos gafanhotos. Versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Não se trata aqui de insetos diferentes, mas do gafanhoto em 4 estágios diferentes de crescimento. Conheçamos-los, pois. Está aqui, a Bíblia revista e atualizada, está do lado de cá.
a Bíblia Revista e Corrigida está aqui na coluna central, e os estágios de crescimento estão aqui na frente. A Revista Atualizada chama de gafanhoto cortador, o que a Revista Corrigida chama de lagarta. Este é o inseto ainda no estágio de recém-nascido, sem asas. Gafanhoto migrador é o gafanhoto propriamente dito, já no primeiro estágio de desenvolvimento, em que pode procriar, ou seja, é o estágio inicial. Terceiro nível ou estágio é o do devorador, o que a Revista Corrigida chama de locusta. Desenvolve pequenas asas, não voa, mas pula bem, começa a devorar. É um estágio intermediário. Finalmente, o gafanhoto destruidor, que a Bíblia Revista Corrigida chama de pulgão, é o gafanhoto no estágio plenamente desenvolvido, com asas e já com capacidade de voar e destruir a lavoura. Então, esse foi o exército que Deus enviou, uma praga de gafanhotos para destruir toda a lavoura. A punição de Deus pelos pecados do povo. Deus tocava justamente na colheita, para que o povo desse ouvido à sua voz. Porque uma nação subiu sobre a minha terra poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão e têm queixadas de um leão velho. Aqui as locustas são descritas como uma nação guerreira, muito numerosa. Seus dentes são suas armas, que esmagam e devoram tudo. Versículo 10. O campo está assolado, a terra triste, porque o trigo, símbolo da palavra, está destruído. O vinho, o mosto, o símbolo da alegria espiritual, secou. E o óleo, símbolo da presença do Espírito, falta. Uma seca de grandes proporções agravava ainda mais a catástrofe. A seca e as pragas de gafanhotos costumam ocorrer simultaneamente. Aí o versículo 14, o profeta conclama o povo a começar mais uma vez, como sempre, pelos líderes, a buscar a Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Santificai um jejum significa fixar um tempo determinado para um culto nacional de oração junto com jejum. Aí o profeta vai usar a expressão famosa do capítulo 2, versículo 1, tocai a trombeta em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. A buzina aqui era o chifre de carneiro, conhecido como chofar, é um chifre de carneiro, né, que está aqui. Essa é a trombeta, é a buzina, é o chofar, como se chama, que era usado tanto para anunciar o perigo iminente, como nesse caso. Sião é o cume da montanha do templo, onde o Senhor estava entronizado em seu santuário, no cume do monte Moriá. Então, versículo 2, dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas. Nos versículos 2 até o 27, o profeta relaciona uma vez mais a descrição da calamidade presente com o anúncio do dia do Senhor. Isso lhe permite fazer outro chamado urgente ao arrependimento, imediatamente seguido por uma promessa de salvação. Olha a ordem de Deus para o povo através do profeta: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal. Era comum aos israelenses, ou os israelitas, rasgarem as próprias vestes como sinal de demonstração pública
de arrependimento de pecados cometidos contra Deus e também quando cometidos de grande tristeza. Havia uma atitude exterior que dava a entender que havia de fato um arrependimento. Havia palavras que eram proferidas, dirigidas ao povo, que dava a entender que havia de fato contrição interior e desejo de arrependimento, de perdão, de renúncia. Isso era comum, rasgar veste, se tornou rotina na vida religiosa do povo. Lá no começo era um ato verdadeiro, mas caiu no ostracismo, caiu na rotina. E aí o que acontece? O Senhor, conhecedor daqueles gestos religiosos exteriores e tão comuns nos israelitas, gestos que nem sempre ilustravam a verdade sentimental que ia no coração do povo. Um povo sempre mentiroso e enganador. Simplesmente determina Joel que avise aos judeus que os tempos estavam mudados, determinando-lhes que rasgassem o coração e não as vestes exteriores. Isto é, a Deus não interessa demonstrações públicas e frequentes de religiosidade pomposa, mas vazia. Demonstrações públicas descompromissadas com a verdade bíblica e que jamais expressam a realidade espiritual do crente. Os verdadeiros adoradores, disse o Senhor Jesus, adorarão o Pai, primeiro, em espírito, segundo, em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diria entre as nações: onde está o seu Deus? Quando os ministros do Senhor veem sofrimento e devastação entre o povo, devem eles mesmos dar o exemplo de contrição e voltarem-se a Deus com o coração partido, choro e oração intensa. Deus espera que seus ministros intercedam com inteireza de coração para que o povo seja poupado da calamidade física e espiritual. O Senhor deseja que eles implorem dia e noite pelo derramamento de sua graça e de seu Espírito sobre todos. Só então o povo será restaurado e renovado em seu amor e dedicação a Deus. Aí a promessa: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. A promessa divina de restituição. O crente, mesmo em cativeiro, como consequência de erros e pecados, sempre viverá debaixo de grandes promessas divinas, caso se arrependa. Claro, só nesse caso. E aí Deus continua dizendo: comereis fartamente, ficareis satisfeitos, louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. O povo de Deus não será mais envergonhado por 3 razões que estão listadas aqui. Primeiro, Deus procedeu para convosco maravilhosamente, por causa de Deus. Segundo, porque Deus está no meio de Israel. Terceiro, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Todos os méritos, todos os créditos são dados, todos os méritos e créditos são dados ao Senhor. É Ele, por causa dEle, da bondade, da graça e da misericórdia dEle. Bom, eu vou terminar na semana que vem essa segunda mensagem aqui. Ela é um pouquinho mais longa, porque a gente vai falar um pouco sobre
julgamento das nações, batalha de Armagedon, juízo da grande tribulação. Tem alguns detalhes que não vai dar tempo. Então, eu paro aqui. Na semana que vem a gente já inicia justamente desse ponto a segunda parte da mensagem de Joel. São 21h30, já vai dar. Vamos ficar de pé e orar então. Liberar os irmãos. Semana que vem, caso ocorra aí, nesse evento futebolístico internacional que está ocorrendo ali na Rússia, caso ocorra dos comandados do Tite, chegar à próxima fase, que ocorrerá na quarta-feira da semana que vem. Se isso acontecer, tem aula do mesmo jeito, tá bom? Então vamos orar, só para não ficar a dúvida. Querido Deus e Pai, agradecemos mais uma vez o Senhor por essa oportunidade de estar na Tua presença, na Tua casa, estudando a Tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos conduza em paz aos nossos lares, guardados, protegidos pelas santas e potentes mãos do Senhor. Abençoe cada um de uma maneira muito especial, recompense o esforço, a dedicação, o empenho de cada um dos Teus filhos. Dê-nos uma semana abençoada, um fim de semana, ó Deus, de manifestação espiritual genuína, autêntica, regozijo, alívio para a nossa alma e fortalecimento para o nosso espírito. É a nossa oração, nosso desejo, que apresentamos a Ti em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos que amam e também aguardam a breve volta do Senhor, e todos digam amém. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.